ao que diz Josué, capítulo 10, versículo 14, quando se refere ao dia em que, naquela batalha para ajudar os gibeonitas contra os cananeus, a Bíblia diz que Josué orou e Deus faz parar o sol. O dia se estendeu para que eles tivessem mais luz natural para poder vencer e exterminar completamente o inimigo. Olha o que a Bíblia diz, Josué 10, 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. A Bíblia diz que Deus atendeu a voz de um homem. A Bíblia não diz que isso aconteceu apenas porque Deus predeterminou no seu conselho por si mesmo que faria isso, alguém pedindo ou não. Aliás, essa palavra traduzida, atendeu. E eu particularmente acredito que atendeu é a melhor opção de tradução no contexto. Mas ela muitas vezes é traduzida como ouvir, no sentido não só de escutar, mas de realmente responder e atender alguém. E ela muitas vezes é traduzida como obedecer. Nós sabemos que isso não se aplica a Deus, porque nós devemos obediência a Ele, não Ele a nós. Mas a Bíblia está dizendo que Deus fez porque um homem pediu. E eu não sei você, mas eu fico empolgado com essa ideia de que de alguma forma a nossa voz possa ser ouvida. É lógico que Josué está orando dentro do escopo da vontade revelada de Deus. Deus disse, vocês vão avançar, vocês vão conquistar a terra, nenhum inimigo vai resisti-lo durante todos os seus dias, eu vou lutar por vocês. Então ele se posiciona e diz, está do nosso lado, precisamos de mais luz do dia. Não queremos que o Senhor lute em nosso lugar, mas já que o Senhor luta por nós conosco, nos dê mais luz, nos deixe exterminar todo mundo. E um milagre sem precedentes aconteceu. A Bíblia diz, não houve dia como esse, nem antes nem depois. Deus atendendo a voz de um homem. Então algo que eu e você precisamos questionar é onde é que fica a vontade de Deus quando estamos falando sobre oração. No Salmo 6, 9, eu estou escolhendo um de muitas menções nos Salmos, Davi diz, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Ou seja, ele não está falando de Deus fazer apenas algo que quis, mas está falando de Deus literalmente atender aquilo que ele clamou a Deus para que Deus fizesse. No Evangelho de João, nós temos algumas declarações que também não podem ser ignoradas. João capítulo 14, versículo 13, Jesus diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo com declarações como essa. A olhar para as declarações da palavra de Deus, no mesmo Evangelho de João, nós vemos outras afirmações, como por exemplo, João 16, 23 e 24, Jesus diz, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele não está falando mero e simplesmente de Deus fazer apenas o que quer. Mas ele está sinalizando que eu e você podemos alcançar de Deus algumas coisas que nós queremos, porque nos posicionamos para pedir. E Tiago diz, alguns não estão alcançando, é porque não pedem. Outros até estão pedindo, mas não chegam lá, porque pedem mal. Estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Mas o que a Bíblia está mostrando é que se eu e você fizermos a coisa certa do jeito certo, nós podemos ver a ação de Deus e o sobrenatural invadindo as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. No entanto, não podemos negar que há uma relação muito forte na Escritura entre oração e a vontade de Deus. É inegável, não dá para desvincular essas duas coisas. Por exemplo, em Mateus no capítulo 6, no versículo 10, na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando não uma reza, mas um modelo de oração. Ele nos ensina a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pergunta, se a vontade de Deus se estabelece na terra sem oração, por que é que Ele mandou a gente orar para a vontade dEle ser feita? Nós estamos falando de uma simples encenação? Ou existe alguma relação entre orar e a vontade de Deus poder ser executada, poder se manifestar? Eu particularmente acredito na segunda opção e não na primeira. Uma outra coisa que nós não podemos deixar fora da equação é que orar alinhado com a vontade de Deus é garantia de resposta. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz o seguinte, essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então ele diz, se oramos segundo a sua vontade, somos ouvidos. Se somos ouvidos, certeza que vamos alcançar o que é que nós estamos pedindo. Então a oração que é feita segundo a vontade de Deus é um tiro certeiro. Pastor, como podemos saber a vontade de Deus ao orarmos? Em primeiro lugar, o que Deus já revelou na Escritura. O que Deus já revelou na palavra. Em segundo lugar, eu e você podemos lidar com questões que são de ordem personalizada. Não são detalhes que estão nas Escrituras. Quando Kelly estava grávida do Israel, nosso primeiro filho, estava se aproximando a hora do parto. Me lembro de um dia que eu estava no meu momento devocional, de oração com Deus. O Espírito Santo falou comigo, ore e jejue. Porque você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto do seu filho. A partir daquele momento, durante 6 dias, eu não comi absolutamente nada. Eu fiquei em oração e intercessão contínua, até que no 6º dia me veio o que eu chamo de um testemunho de vitória. Alguns dos crentes mais antigos, em especial do meio pentecostal, usavam uma expressão que é, nós vamos orar até chegar lá. O que é o chegar lá? É aquela sensação, alcancei, conquistei algo. Né? E quando me veio aquele testemunho interior, foi quando eu parei de orar e voltei a comer. Quando chegou o dia do parto, houve uma grande complicação. E de acordo com os próprios médicos, meu filho só sobreviveu por um milagre, por algo que eles não sabem explicar. Agora, se Deus já queria fazer um milagre, por que é que me mandou orar primeiro? Eu e você precisamos entender que até para fazer aquilo que Ele quer fazer, muitas vezes Ele sinaliza e nos chama a esse lugar de cooperação com Ele através da oração. Mas quando oramos dentro da vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve, e se é certo que Ele nos ouve, é certo que vamos receber. Então, além daquilo que já está revelado na Escritura, a única outra forma pela qual eu e você podemos ter certeza da vontade de Deus é quando o Espírito Santo nos dá um direcionamento mais claro e específico. Além disso, vamos colocar ainda nessa equação algo que volta e meia eu falo aqui. Eu sempre tenho dito que oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus o que a gente quer. Isso é uma parte da oração, mas não é a verdade completa. Porque a oração também deveria ser em contrapartida do meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. A oração também deve compor na nossa vida um ambiente de rendição e de sujeição à vontade de Deus. A Bíblia diz em Mateus 26:39 que no Getsemane o Senhor Jesus ora, né? O livro de Hebreus interpreta o que aconteceu no Getsemane dizendo que Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então quando lá no Getsemane nós lemos nos evangelhos Jesus dizendo, Pai, se possível passe de mim esse cálice. Cálice no próprio ensino de Jesus fala de sofrimento. Ele basicamente está dizendo para Deus, se tiver um plano B que dê para evitar a morte por crucificação, vamos ativar o plano B. Contudo, seja feito não a minha, mas a sua vontade. A oração sempre tem que nos levar ao lugar da vontade de Deus. E se a nossa vontade estiver em colisão com a dele, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Ou seja, até agora, o tempo todo, nós estamos vendo uma forte relação entre oração e a vontade de Deus. Essa é uma das razões pelas quais as expressões de fazer lembrar do Senhor não tem papel informativo, mas são um posicionamento de dizer, o Senhor já revelou sua vontade na palavra e nós apenas estamos colocando isso diante do Senhor para que fique claro que não estamos orando fora da sua vontade.